Vamos ver aqui Juízes. Capítulo de número 16. Versículos 17 a 22. Juízes capítulo 16, verso 17 a 22. Diz assim a palavra: por isso lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse Sansão, pois eu sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Verso 18, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando prata. Fazendo-a dormir no seu colo, ela chamou um dos homens para cortar as 7 tranças de cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. A sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: serei como antes, me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Verso 21, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze, puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. O Senhor abençoe a palavra dele no nosso coração. E assim como Moisés subia um monte, e Deus conversava com ele face a face, que o Senhor fale conosco hoje face a face, como um amigo de Deus. Uma história com Deus. Criação e manutenção da sua história com Deus. Toda pessoa que caminha com Deus, ela tem uma história com Deus. Aqui a Bíblia diz que Sansão tinha um segredo. Ter um segredo com Deus é ter uma história com Deus. Quando você olha uma pessoa, não pense que ela está vivendo de qualquer forma nesse mundo. Essa pessoa, ela tem uma história com Deus. Jesus tinha uma história com Deus. Ele subia para conversar com Deus ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Seus discípulos ficavam impressionados com aquilo. E chegou um momento em que os discípulos disseram assim para Jesus: Jesus, nos ensine a ter essa conexão que o Senhor tem aí com Deus. Nos ensine a orar como os discípulos de João Batista ensinam eles. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, mas o segredo da vida de Jesus não era somente a oração. O segredo da vida de Jesus era a história que ele tinha com Deus. Cada um de nós aqui temos uma história com Deus. Moisés tinha uma história com Deus. Ele subia ao cume do monte, e quando ele descia, seu rosto estava brilhante, e todo mundo ficava com temor, todo mundo queria saber, queria a graça, a unção que aquele homem carregava, mas ele carregava aquilo porque ele tinha uma história com Deus. Elias também tinha uma história com Deus. Elias foi um dos profetas mais intrigantes do Antigo Testamento. Os seus discípulos olhavam para tudo que ele fazia e diziam assim: eu quero ser como Elias. Como eu posso receber o que Elias tem? Elias tinha o que tinha porque ele tinha uma história com Deus. Eliseu também, discípulo de Elias, quando ele vê Elias subindo aos céus ali, porque Elias não morreu, ele foi levado numa carruagem de fogo, sua capa caiu, e então a graça que estava sobre a vida de Elias, o segredo que Elias tinha com Deus, a história que Elias tinha com Deus, Eliseu precisou descobrir que para ele poder carregar o que Elias carregava, ele também precisava ter uma história com Deus. O fato é que, às vezes, a gente admira as pessoas. Admira o que as pessoas fazem, o seu entusiasmo, as suas realizações. E, às vezes, nós queríamos ter o que aquela pessoa tem. Mas o segredo da vida de qualquer pessoa é a história que essa pessoa tem com Deus. O tempo vai passando na nossa vida e a gente descobre isso. Que cada um de nós
temos uma história com Deus. E nós temos que cuidar da criação da nossa história com Deus, e nós temos que cuidar da manutenção da nossa história com Deus. Sansão disse para Dalila: eu tenho uma história com Deus. E se não fosse a história com Deus, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Ele estava falando do segredo que ele tinha, do seu voto, os cabelos longos que ele possuía. O poder não eram os cabelos longos que davam força para Sansão, evidentemente, mas era a história que ele tinha com Deus, é a história que Deus tinha com ele. De maneira que ele dizia: sem ter uma história com Deus, a minha vida seria a vida de um homem comum. E realmente é assim. Sem a gente ter uma história com Deus, a nossa vida é uma vida comum. Por isso, às vezes a gente olha para a história de Sansão e a gente encontra tantos defeitos nessa história, tantos defeitos nessa vida, mas tem coisas aqui na vida de Sansão que torna a vida deste homem uma vida incrível. Por quê? Porque ele tinha uma história com Deus. É assim com cada um de nós. Você tem uma história com Deus. Antes de você ter uma história com Deus, Deus começou uma história com você. Então, como é que nasce a nossa história com Deus? E o que nós podemos fazer de manutenção com a nossa história com Deus? Primeiro, a nossa história com Deus nasce de uma absoluta convicção sobrenatural da forma como você nasceu, como nós nascemos. Você vai ver aqui na história de Sansão que a mãe dele não podia gerar filho. Aqui você tem Juízes capítulo 13, versículo 2 e 3. O seu pai era Manoá, sua mulher não aparece o nome aqui na Bíblia, mas aparece que ela era uma estéril. Mas um anjo do Senhor aparece e diz: olha, eu escolhi vocês para trazer ao mundo um menino. E esse menino, eu vou ter uma história com ele. Nós precisamos ter essa convicção sobrenatural do nosso nascimento. Veja, Sansão não vem de uma família, de uma tribo especial. Ele não era da tribo de profetas, ele não era da tribo descendente de reis, ele era da tribo de Dan, uma tribo simples. Mas Deus tinha uma história com esse casal. Deus tinha uma história com a vida de Sansão. Duas coisas nós precisamos prestar atenção do nosso nascimento. Primeiro, o nosso nascimento carnal. A maneira como você vê o mundo. Tem pessoas aqui que veio como resposta de oração dos pais. Tem pessoas aqui que quase morreram no nascimento. Tem pessoas aqui que ficaram doentes e quase perderam a vida. Tem pessoas aqui que veio de um nascimento muito desejado. Você foi um filho desejado, uma filha muito desejada. Você foi esperado com grande expectativa. Mas também tem pessoas aqui que talvez nem conhecem o pai, não conhecem a mãe. Veio na vida do casal quando o casal não esperava. Ou é fruto de um abuso. Ou é fruto de um caso fora de um relacionamento conjugal saudável. Mas nada disso tira a importância sobrenatural do seu nascimento, do nosso nascimento. Amigo, quantas crianças morreram no parto, no nascimento? Mas Deus escolheu, de alguma forma, guardar você. O seu nascimento é um nascimento sobrenatural. Você nasce naturalmente nesse mundo e você nasce também espiritualmente nesse mundo. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você se converteu, esses são os 2 dias mais importantes da sua vida. Eu poderia dizer para você que o dia que você se converteu seria o dia mais importante da sua história, mas eu nem posso fazer essa desassociação, porque se você nasceu nesse mundo, você já nasceu na história que Deus tinha para você. Os 2 nascimentos são importantes, o nascimento carnal e o nascimento espiritual. Sem o nascimento carnal, você estaria lá no céu, na intenção de Deus, ainda você não teria nascido. Sabe, tem pessoas que rejeitam a família que nasceu. Eu não queria ter nascido nessa família. Eu não queria que essa mulher fosse a minha mãe, eu não queria que esse homem fosse meu pai. Eu não sei porque Deus me colocou nessa família. Sansão nasceu de forma sobrenatural. Nós nascemos de forma sobrenatural. Deus escolheu você. Coisas que nós não escolhemos. Nosso nome e nem aonde, em que lugar a gente nasce. De que família a gente vem. Mas todas essas coisas estão dentro do plano de Deus. Você quer começar a construir uma história com Deus? Entenda que o seu nascimento foi de forma
sobrenatural. O seu nascimento físico e o seu nascimento espiritual. Jesus, conversando com os discípulos, disse: vocês não escolheram a mim, eu escolhi vocês. E os designei, os escolhi, para que vocês vão e deem frutos. E tudo que você pedir em meu nome, eu vou lhe conceder. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te tem capacitado. Você teve um nascimento sobrenatural e a sua história começa com a convicção de que você veio sobrenaturalmente neste mundo, tanto como carnal, quanto de forma espiritual. Segunda coisa importante para a construção da nossa história com Deus: quando você permite Deus colocar dentro de você o futuro que Ele deseja para você. A Bíblia diz, em Juízes 13, versículo 5, a última parte: Ele iniciará a libertação de Israel. Deus está dizendo assim: Sansão vai nascer. Manoá, esposa, você vai ter esse filho. Mas ele é um escolhido, porque ele está nascendo de forma sobrenatural neste mundo. E eu já coloquei dentro do coração dele, dentro da vida dele, um projeto de vida, um futuro. Muitas pessoas, elas lutam contra o projeto de Deus na sua vida. Quantas pessoas lutam? E já existe entendimento disso. Por exemplo, estudantes da ciência do comportamento dizem que a pessoa se comporta de acordo com aquilo que ela acha que é. Se você olhar para a vida das pessoas que realizam muito, essas pessoas, elas pensam muito acerca de si mesmas. Se você olhar para pessoas que pensam que realizaram pouco, elas pensam um pouco acerca de si mesmo. Você precisa se comportar conforme a promessa que Deus te deu. Você precisa se comportar conforme o futuro que Deus te deu. Eu fico imaginando Sansão ouvindo do pai e da mãe: menino, você é fruto de um milagre. O anjo disse que você iria nascer, que você ia ser um libertador, que você ia ser um líder poderoso, que você vai ser grandemente usado por Deus. Imagina a vida de Sansão sendo lapidadas por essas informações que o pai deles passavam para ele. Permita Deus colocar dentro de você o futuro que Ele deseja para você. Não lute contra isso, não resista e não abra mão da história que Deus está construindo com você. Todos nós que estamos aqui, e você que está nos acompanhando na sua casa, nós fazemos diferença para este mundo. Muita diferença. Não pense que a sua vida está aqui, porque às vezes a gente pensa, né? Deus, por que eu nasci? Deus, por que eu existo? Por que eu estou morando nessa cidade? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci desse jeito? Nós nascemos para trazer a glória de Deus nesse mundo. Todos nós fazemos diferença. O dia que eu e você, nós deixarmos de existir neste mundo, pessoas sentirão a nossa falta, porque nós viemos com um futuro imprimido por Deus dentro de nós. Não rejeite o futuro que Deus tem para você. Não rejeite a história que Deus já preparou de antemão para que você pudesse realizar neste mundo. Deus não só chamou você, não só tem imprimido um futuro dentro de você, mas Ele precisa que você aceite isso de bom grado. Eu vejo muitas pessoas lutando contra os propósitos de Deus. Eu vejo muita gente lutando contra o chamado de Deus. Eu vejo muita gente lutando contra a história que Deus colocou já dentro dela. Nós precisamos cuidar da história que Deus tem conosco, criarmos uma história com Deus, fazer manutenção da história com Deus. Todos nós, filhos de Deus, seremos chamados filhos de Deus nessa terra. Eu sei que você já faz muitas coisas com alegria, com muita dedicação, com o seu coração disposto, mas quando você permitir que o futuro que Deus já preparou para você, impresso em sua vida, deixe transbordar, você vai ver que o seu contentamento, sua alegria, ela vai ser muito, muito, muito maior. Eu não estou aqui para convencer você, porque você sabe que Deus está falando com você. Você sabe o quanto você tem lutado com a história que Deus já preparou para você. Eu não estou aqui para, convencer você. Você já sabe que você tem um futuro glorioso com Deus. Você já sabe que Deus tem um lugar de importância para você neste mundo. Você já sabe que Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele quer na sua vida.
Se você diminuir as suas resistências e você abraçar o futuro que Deus preparou para você, você vai ter muito mais alegria, muito mais contentamento do que você já está tendo até agora. Terceiro, como é que nasce a nossa história com Deus? Um conjunto de restrições que Deus e você concordam a respeito da manutenção da sua história com Deus. É interessante que o texto diz aqui que Sansão não podia fazer algumas coisas. Tinha umas restrições na vida de Sansão. Qual era a restrição? Ele não podia comer uva e nem desfrutar dos derivados da uva, tomar vinho, por exemplo. Diz aqui que ele não podia tomar bebida fermentada, ele não podia tocar num animal morto, quer dizer, num cadáver, seja animal, seja de pessoas, pudesse ser do seu pai, da sua mãe, pessoa muito próxima, ele não podia chegar perto de um cadáver. E veja, esse homem, a Bíblia diz que ele tinha um voto de nazireu. É uma função semi-sacerdotal. Todos os sacerdotes nasciam da família, da tribo de Levi. Mas Deus abria momentos de exclusividade para pessoas que fossem designadas sobre o voto de nazireu. Um voto de sacerdote. Mas para isso esse homem precisava ter algumas restrições. Você sabe o que contamina a sua vida? Você sabe o que tira você do caminho de Deus? Você sabe o que te afasta das promessas de Deus? A nossa história, a sua história com Deus, ela é construída assim com restrições. Você pode até olhar e falar assim, não, mas ser crente é ruim, é chato, porque eu não pode fazer isso, porque eu não pode fazer aquilo, porque eu não... Irmãos, não tem jeito. Se você quer ser uma pessoa santificada, se você quer ser reconhecido como um homem, como uma mulher de Deus, Deus no contrato que Ele tem com você, de nova criatura, Ele coloca restrições. É como o contrato de casamento. Quando você se casa, pode parecer que não, mas você está assinando um contrato de restrições. Tem algumas pessoas aqui que deixaram de jogar bola desde que se casaram, né? Não levanta a mão, não. Mas a Bíblia diz assim, para você ser considerado santo, um homem ou uma mulher de Deus, você tem que tomar cuidado com adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, idolatria, blasfêmia, assassinato, roubo, cobiça. Existe uma palavra de Jesus tão séria que ele diz para os discípulos assim, olha, se o teu olho te fizer pecar, arranca o olho. Se a tua mão te fizer pecar, arranca a mão. Nós temos restrições. Irmão, não tem jeito. Você pode até falar assim, não, mas agora porque eu sou crente, eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode. Porque na história que você está construindo com Deus, Ele diz, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E as restrições que Deus coloca para você, elas não são para trazer tristeza para você. Elas não são para tirar a alegria deste mundo, não. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que se converteram e que, por exemplo, no final de ano, passavam lá com os familiares, bebiam, dava aquela briga, era aquele vexame, era gente vomitando para um lado, gente brigando para o outro, para com isso, vocês são parentes, quer dizer, e que depois se converte, fala assim, meu Deus, não tem coisa melhor do que você participar de uma festa sem bebida alcoólica. Então, a gente acha que as restrições que Deus coloca para a gente vai tirar o prazer, a alegria e o contentamento. E não é, irmãos. Você vai experimentar o que é verdadeira alegria, o que é verdadeiro contentamento, o que é o verdadeiro prazer. Você vai experimentar o que é o prazer de ser marido de uma só mulher. Na história que nós temos com Deus, Ele coloca restrições. E essas restrições, elas são para nos abençoar. Tem homens aqui que não podem no estádio de futebol assistir um Corinthians e Palmeiras. Porque desce um negócio no cara. Ele entra para a briga, ele fala palavrão, ele xinga o juiz, ele vira um carnal. Tem homens aqui que não podem ser amigo de mulher. Homens e mulher, homem e mulher, sexo masculino e sexo feminino, podem ser amigos? Podem. Mas tem homens aqui que não podem.
Por quê? Porque você sabe das suas latências. Então, você é o tipo de pessoa que realmente não pode cumprimentar abraçando. Você não pode se dar para uma amizade de mulher com mulher, porque isso vai desviar você, isso vai fazer mal para a sua vida, isso vai tirar você dos caminhos do Senhor, isso vai trazer problema para a sua vida conjugal. As restrições que Deus coloca na nossa vida não são para dificultar a nossa vida, são para abençoar. Isso é manutenção da santidade. Quando você olha que alguma coisa está fazendo mal para a sua vida, seja um ambiente, seja uma companhia, seja um hábito, você precisa se livrar disso. Isso daqui é a manutenção do nosso relacionamento com Deus, da nossa história com Deus. Você tem uma história com Deus, Deus tem uma história com você. E você precisa fazer a manutenção da sua história com Deus. Quarto, como é que nasce a nossa história com Deus? A sua história com Deus te levará a milagres cada vez maior. A história de Sansão a gente consegue perceber que ele ia crescendo, seu cabelo ia crescendo, sua força ia crescendo. Mas por que todas essas coisas, esses milagres que Sansão viveu? De derrotar um exército, de carregar as portas de uma cidade, arrancar as portas de uma cidade e colocar no deserto, em cima do monte. Por que ele foi crescendo em milagre? Porque ele tinha uma história com Deus. Quando a gente vai construindo a nossa história com Deus, quando a gente vai fazendo a manutenção da nossa história com Deus, os milagres de Deus vão crescendo na nossa vida. É isso que Jesus ensina, quando você for orar, faz isso em secreto. O Pai que vem em secreto te recompensará. Elias tinha uma vida reservada com Deus. Não parece que Elias era um homem de oração como Jesus. Não fica claro isso no texto que a gente lê. Mas veja como esse homem é ousado. Ele faz uma declaração poderosa, e qual é o argumento dele? Ele diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Olha a realidade. O cara sabia que o tempo todo ele estava vivendo na presença de Deus. E a vida dele foi recompensada com muitos milagres, não foi? A vida de Sansão foi recompensada com muitos milagres. Quinto, como nasce a nossa história com Deus? A sua história com Deus gera força para você enfrentar os desafios da vida. Sansão diz a história aqui que ele foi preso com cordas fortíssimas, mas ele rompeu. Que ele venceu um exército, era 3.000 soldados, ele matou 1.000 com uma queixada. De boi, de jegue, de vaca, eu não lembro qual foi, mas foi Aí, ó. Por isso que é bom ter você perto de mim, viu? Toda vez que eu quero engajar o pessoal, você me ajuda. Sansão, ele fugiu do cerco de Filisteu, arrancando as portas da cidade. Força, força. À medida que a sua história com Deus vai se desenvolvendo, Ele recompensa você com milagres maiores e Ele recompensa você com forças, com força. É a força que Deus vai manifestando na nossa vida em tempos de crise. Você passa por situações e diz: eu não sei como aguentei aquilo. Eu não sei como eu suportei a dor do meu pai, da minha mãe. Eu não sei como eu pude viver esse momento tão difícil. É porque você tem uma história com Deus. E Deus foi fortalecendo você. Sua história com Deus, é da sua história com Deus que nasce a força de Deus sobre a sua vida. Deus te dá força quando as pessoas que estão ao seu redor acham que você já está vencido. Deus, Ele te dá graça quando as pessoas que vivem em torno de você acham que a graça de Deus já se foi. Deus, Ele te dá autoridade espiritual quando ninguém mais acha que você tem nenhum tipo de autoridade, porque Deus tem uma história com você, e a história que Ele tem com você é uma história triunfante, de fortalecimento. Sexto, como nasce a nossa história com Deus? Nossa história com Deus, ela tem a sua manutenção, e ela cresce quando a gente tira o alimento dos desafios que são vencidos. A Bíblia vai dizer aqui em Juízes capítulo 14, que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E ele rasgou, ele matou um urso. A Bíblia diz aqui, olha, ele rasgou um leão como se fosse um cabrito.
Eu não consigo rasgar um cabrito, quanto mais um leão. Mas a Bíblia... Não, eu fui pescar esses dias e fui colocar a isca num peixe que eu havia pescado. Que couro duro! Eu fico imaginando rasgar um cabrito. Ele rasgou um leão. A Bíblia diz que depois de um tempo, ele passou por aquele lugar, viu o cadáver do leão lá e viu que dentro do leão tinha mel. E a Bíblia diz que ele foi lá e se alimentou. Todas as vitórias que Deus dá para a gente, todas as lutas que você atravessa, sempre vai ter reservado ali algo de onde você pode tirar alimento, de onde você pode tirar força, de onde você pode tirar certeza de que Deus está com você. Irmãos, toda luta traz crescimento para a gente. Todo desafio, ouça isso, nada está perdido. Não existe nada sem solução, tudo tem solução. E para cada desafio, para cada luta, para cada momento difícil que você atravessa na sua vida, ali tem uma doçura de Deus escondido para você. Aí você pode até falar, mas eu não queria ter passado, mas não queria ter vivido isso. Lá está escondido uma doçura para você. Os leões que você já enfrentou, Deus tem uma doçura lá, escondido para te alimentar. Na sua história com Deus, na história que Deus desenvolve com a gente, Ele vai criando bolsões de alimento, de doçura para a gente. Você deve se lembrar de Jonatas, ele estava com um exército enorme, o seu exército estava com fome, eles entram na floresta e encontram mel. E a Bíblia diz que quando eles tomam mel, parece que a vida voltou sobre eles. É um alimento. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, ao que vencer, darei de comer o maná escondido. O que é o maná escondido? Irmão, eu não sei revelar para você o que é o maná escondido, que está dito lá em Apocalipse. Mas o maná escondido, eu imagino que seja um alimento que ninguém percebe, que ninguém vê, só você percebe. Vou imaginar que você está lá, sei lá, está numa praia, está olhando a chuva, está apreciando uma natureza, está olhando para os seus filhos na mesa ali comendo, seu filho, sua filha dormindo ali na cama, você olha para aquilo e fala assim, Deus, oh Deus, como o Senhor foi bondoso comigo, como o Senhor foi misericordioso comigo. Aquilo é algo que alimenta você, é algo que dá força para você. Quando você olha para a vida e diz assim, Deus está de alguma forma me sustentando. É o maná escondido, irmão. Ninguém vê. Mas você sabe. Às vezes é uma música que você ouve. Teve uma época na minha vida de que eu fiz um mantra com uma canção. Eu não vou lembrar o nome da canção, e se eu cantar aqui você vai ficar arrependido. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que eu não abro mão do chamado que Deus me tem. Talvez essa canção não faça sentido para mim, para você, mas para mim, naquele momento, foi um alimento para mim. Foi um sustento que Deus me deu. Às vezes é um hino, uma canção, outras vezes é uma frase, outras vezes é um versículo bíblico que ninguém dá nada para ele, mas você olha para aquilo e você diz, é Deus falando comigo, é o Senhor me fortalecendo, é o seu maná escondido. Na sua história com Deus, você deve se alimentar continuamente das lutas que você já venceu, das vitórias que você já venceu. E tem outra coisa, na sua história com Deus, não espere que ninguém compreenda. Não espere. Ninguém vai compreender a sua história com Deus, ninguém vai compreender a sua história com Deus, e nem você vai compreender a história que o outro tem com Deus. Por isso, o importante para a gente é não ficar julgando as pessoas. Não julgue, porque cada um de nós temos uma história com Deus. Lá em casa, a pastora Neide já me viu tomando decisões, ela falou assim, eu não sei por que você faz isso. É porque eu tenho uma história com Deus. E eu também não sei por que ela faz, porque ela tem uma história com Deus. Estou te falando algo de tão perto, né? Agora você imagina, Bia, você olhar para mim e falar assim, eu não sei porque o pastor está fazendo isso, ele é muito burro.
É porque eu tenho uma história com Deus, assim como você tem uma história com Deus. Eu não conheço a história que você tem com Deus, e você não conhece a história que Deus tem comigo. Sétimo, último lugar para a gente terminar. Como é que nasce a nossa história com Deus? Fazendo manutenções da nossa história com Deus. A Bíblia vai dizer aqui então que os filisteus prenderam Sansão, furaram os olhos dele, levaram ele preso com algemas de bronze e colocou ele para puxar um moinho. A gente não pode somente ter a convicção de que Deus tem uma história com a gente e que a gente tem uma história com Deus. A gente precisa fazer a manutenção da nossa história com Deus. Porque às vezes a gente vai vivendo, sabe, e a gente vai esquecendo, a gente vai se afastando de Deus. A Bíblia diz aqui que Sansão teve seu cabelo cortado, seus olhos furados, e ele foi viver rodando em torno de um problema enorme, puxando uma pedra de moinho. Não foi aqui que aconteceu exatamente isso. Sansão já tinha feito isso há muito tempo. Ele já não estava enxergando bem das coisas quando ele decide casar com uma mulher filisteia. Ele já não tinha conexão com Deus já, porque a Bíblia diz que quando ele pensou assim, eu vou sair dessa armadilha, como eu saí de outras vezes, a Bíblia diz assim, ele não sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha deixado ele. E ele está rodando o moinho ali, mas ele já está fazendo isso há muito tempo, ele está dando voltas na vida há muito tempo, porque ele não fez manutenção da sua história com Deus. Maravilhoso de Deus ter uma história com a gente é que Deus sempre dá oportunidade para a gente retornar. Deus sempre dá oportunidade para a gente retomar a história que Ele tem conosco. Quando a gente tem uma história com Deus, você pode se afastar, pegar caminhos absurdos. Você pode abrir mão dos preceitos de Deus e dizer assim, eu nunca mais boto o pé numa igreja, eu nunca mais faço isso, nunca mais faço aquilo. Mas você tem uma história com Deus, uma hora Deus traz você de volta. Você tem uma história com Deus. Quem tem uma história com Deus, sempre volta para Deus. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. Talvez este seja o dia que o seu cabelo comece a crescer. A força de Sansão comece a crescer. Talvez você tinha uma história com Deus linda. Você foi deixando de fazer a manutenção e você foi se enfraquecendo espiritualmente. Você foi se afastando do seu chamado. Você foi recusando o futuro que Deus já imprimiu dentro de você. Seu cabelo foi cortado, seus olhos estão furados. Você está dando círculo, dando volta na vida assim, ó. Você deitou no colo de Dalila. O colo da promiscuidade, o colo das decepções religiosas. Essa é uma ferramenta que o inimigo está usando para detonar a vida de muita gente hoje. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, eu tenho uma história com você. Eu tenho um chamado para a sua vida. Eu não te abandonei. E eu não vou abrir mão de você. Não vou te abandonar. A sua força vai voltar. O fato de você estar aqui hoje, talvez você esteja fazendo manutenção da sua fé hoje, da sua história com Deus. Ou talvez você está aqui hoje e Deus está falando com você, pronto, já é hora de você voltar, porque eu não vou abrir mão da sua vida. Eu acredito, irmãos, que nós, os filhos de Deus, nós vamos viver um tempo de restituição na nossa vida. Joel diz assim, eu vou restituir, Deus dizendo em Joel, eu vou restituir os anos que os gafanhotos roubaram, levaram de vocês, comeram da vida de vocês. Os gafanhotos só vieram na vida do povo de Israel porque eles viveram uma vida longe de Deus. A história que Deus tinha planejado para eles recusaram. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele diz assim, olha, se você parar agora, eu vou restituir. Eu vou trazer de volta aquilo que foi roubado. Aquilo que o gafanhoto comprou. Porque Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que não abre mão de nós. Sim, você vai ter força.
Sim, você vai receber o maná escondido. Você vai ver que Deus está falando com você. A pessoa que está perto de você não vai perceber isso, não vai entender o que está acontecendo, mas é o maná escondido de Deus. Eu vou trazer a bênção de novo sobre a sua vida. É o que Deus diz ali no livro de Joel. E olha, não importa o quão distante você esteja, o quão frio você esteja, o quão resistente, Deus vai trazer você de volta para perto dele. Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Ele tem uma história com você. Quem aqui sabe que a misericórdia de Deus tem te acompanhado? Quem aqui sabe que a mão de Deus está sobre você? Porque você tem uma história com Deus. Então, Sansão está ali e ele faz uma oração. Ele diz: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez. De vez em quando eu faço essa oração: Senhor, me dá uma musculatura espiritual como eu tinha no começo, Senhor. Me ajuda a acreditar de novo como eu tinha no começo da minha caminhada com o Senhor, Pai. Sansão diz assim: para que eu possa destruir meus inimigos. O pecado, a depressão que insiste em manter a gente na cama, insiste em manter a gente com maus pensamentos, o desespero, que é quando a gente olha para a vida e parece que não tem solução para nada, o medo, a dor, o desencorajamento. Muitos de nós vivemos atacados por isso o tempo todo, são os nossos inimigos. Sansão diz: me dá apenas um pouco mais de força, para que eu possa destruir os meus inimigos. A Bíblia diz que um menino conduz ele, coloca a mão dele entre as colunas. Irmãos, a história desse homem é uma história trágica, mas é uma história de vencer também. É uma história de vencer. Uma pessoa que tem uma história com Deus, e chega um momento da sua vida e fala assim: Deus, eu me perdi, me afastei, mas por favor, me dá mais um pouquinho de força. É uma forma de terminar a vida de forma brilhante, não tenha dúvida disso. Sansão estava com os olhos furados. Sansão precisou da ajuda de um menino. Eu não sei como é que vai acontecer na sua vida. Eu acho que nem Sansão sabia que o cabelo dele ia nascer de volta, que ele seria chamado para um momento importante, onde ele poderia redimir toda a história dele. Eu estou falando que a sua morte redime, mas a sua consciência que ele precisava voltar a ter uma história com Deus, isso o redimiu. Tenho certeza disso. Deus vai te colocar numa situação estratégica, onde você vai vencer os seus inimigos, sim. Deus vai colocar você num lugar onde você terá um grande impacto. Deus vai te colocar num lugar onde você vai mover a estrutura daquele lugar. Deus vai te posicionar. Fique de pé, quero orar com você, por favor. Você tem uma história com Deus, você sabe disso. Eu não estou aqui nessa noite para convencer você, porque você sabe que tem uma história com Deus. Seu nascimento foi um nascimento extraordinário. O seu nascimento em Cristo foi glorioso. Estou aqui apenas para lembrar, porque às vezes nós nos esquecemos quão poderosamente nós somos abraçados por Deus, quão incrivelmente nós somos chamados por Deus, o quão amorosamente nós somos conduzidos por Deus. Às vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus. Às vezes nos esquecemos da história que Deus tem conosco. Por favor, feche os seus olhos. Hoje, nós podemos individualmente, nós estamos num culto coletivo aqui, e muitas coisas acontecem num momento como esse, mas, sim, Deus está olhando para a sua história.
Que o Senhor alimente a sua vida nesse momento. Que o Senhor te quebrante. Que o Senhor traga uma nova atribuição sobre a sua vida. Que o Senhor te dê a paz. Porque Deus sabe o que te tira a paz. Deus sabe o que te tira o que te dá medo. Deus sabe o que impõe limites para você. Mas o Senhor também sabe o que faz você descansar. O Senhor sabe o que faz você ficar forte. E o Senhor sabe o que acalma a sua alma. Apenas não abre mão da história que você tem com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, na Tua presença. E aquilo que os saqueadores roubaram de nós, ó Pai, hoje, Deus, restitui, no nome poderoso de Jesus. Que a força seja restabelecida. Que a nossa história contigo continue, Senhor. Que nada roube a obra que o Senhor tem para realizar na nossa vida ou através de nós. Aquilo que o Senhor prometeu que se cumpra em nossa vida. Eu oro nessa noite para que Deus te fortaleça com a mão poderosa dEle. Você vai perceber a sua força voltando. Você vai perceber o seu ânimo chegando. Você vai perceber o poder de Deus operando na sua vida. Nada vai roubar, nada será capaz de tirar a história que você tem com Deus. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Seus inimigos serão envergonhados. Satanás vai perder a força. Você vai se tornar triunfante. Porque existe um acesso. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Existe uma graça de Deus sobre a sua vida. Existe um poder de Deus operando na sua vida hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida.